Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a nona e última videoaula do curso de pós-graduação EDM 5201, Currículo Cultural da Educação Física, Perspectivas Política, Epistemológica e Pedagógica. É um trabalho que eu tenho a maior honra, a maior alegria de realizar juntamente com todas e todos vocês e também com os meus amigos, o professor Mário Luiz Ferrari Nunes, da Universidade Estadual de Campinas, e o professor Wilson Alviano Júnior, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E nós esperamos que a assistência a esta videoaula, que a participação na aula remota, que excepcionalmente será ministrada na próxima terça-feira, dia 20 de dezembro, que a realização da atividade e do envio da atividade na data programada possam contribuir para que você caracterize os encaminhamentos pedagógicos do Currículo Cultural da Educação Física e que você singularize os conteúdos do Currículo Cultural da Educação Física. Como vocês bem sabem, hoje nós discutiremos a questão do conhecimento, a especificidade do conhecimento, a singularização do conhecimento, do conteúdo no Currículo Cultural da Educação Física e também abordaremos a avaliação. Ao longo do curso já abordamos outros encaminhamentos pedagógicos da perspectiva cultural e hoje nós abordaremos de forma muito rápida a questão da avaliação e do registro. Bom, mas é importante fazer um contexto, contar uma rápida história para vocês, para situá-las e situá-los nessa discussão. Em 2017, durante o Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, vários e várias membros e membras do GPF se organizaram e ofereceram 2 minicursos. Um minicurso mais concentrado nas questões epistemológicas da educação física cultural e um outro minicurso mais concentrado nas questões didáticas da educação física cultural. É uma iniciativa muito interessante, é essa que o CBCE faz através do Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, que também é Congresso Internacional de Ciências do Esporte, a abertura da possibilidade para que todas as pessoas interessadas ofereçam minicursos, são sempre minicursos gratuitos que acontecem dentro do evento. Normalmente o minicurso acontece na véspera ou até mesmo no início, na data de início do evento, que costuma acontecer, pelo menos foi assim nas últimas edições, costuma acontecer no domingo à noite. Então, ao longo do sábado ou ao longo do domingo, são oferecidos minicursos aos participantes do congresso. Naquela ocasião, o GPF se organizou, estávamos lá muito bem representados, com uma parcela significativa dos professores e professoras que fazem parte do grupo, e fizemos lá essa discussão. Nós tivemos a participação enquanto estudantes, enquanto cursistas, de várias pessoas ligadas à Escola de Educação Física da Universidade Federal de Goiás e também professores e professoras de outras regiões do Brasil. Quando aquele encontro terminou, no finzinho, uma colega que é uma professora da Universidade Federal de Goiás, que tem uma experiência bastante marcante e que tem apresentado desde sempre, desde o início da sua carreira, contribuições relevantes para o entendimento da educação física na sua perspectiva crítica, ela nos disse uma coisa que eu gostaria de retomar agora, porque é bastante importante. Ela disse, olha, se tem algo que, para além das questões didático-metodológicas, se há algo que diferencia, que distingue a perspectiva pós-crítica da educação física da perspectiva crítica, é o entendimento de conhecimento, é o entendimento de conteúdo. E eu faço aqui a homenagem à professora Ana Gleice, citando essa frase que ela fez, talvez nem ela se lembre da importância, ou ela tenha a noção, da dimensão da importância que essa colocação teve, porque desde então nós temos nos debruçado na discussão das questões do conteúdo. Então, se vocês observarem na produção do grupo, a partir de 2017, 2018, começam a aparecer alguns artigos e algumas discussões, algumas videoaulas, algumas
preocupações dos membros e das membros do grupo com a questão dos conteúdos, né? Algo que a gente já vinha pensando, tanto é que abordou esse assunto naquele mini curso, mas foi estopim, essa colocação, foi estopim para que a gente se tentasse ainda mais a importância que os conteúdos têm na perspectiva cultural da educação física. E, evidentemente, nós estamos aqui entendendo conteúdo como conhecimento que é efetivamente abordado nas aulas. E partindo de uma contribuição significativa de Jimeno Sacristán, naquele livro que eu penso que é uma das obras mais importantes que a pedagogia crítica produziu nos últimos 20 anos, que é aquele livro Compreender e Transformar o Ensino, de Pérez Gomes e Jimeno Sacristán, que é um trabalho de dois educadores, né, organizado e escrito por dois professores, dois pedagogos espanhóis. Naquele trabalho, Jimeno Sacristán, no capítulo em que ele dedica aproximadamente 50 páginas à discussão do conteúdo, ele vai tratar o conteúdo como uma construção social, ou seja, o que é conteúdo num certo contexto pode não ser no outro. Determinados conteúdos têm sua relevância, sua importância numa determinada época, numa determinada situação, numa determinada sociedade, podem não ter a mesma importância, a mesma relevância em outra época, em outra situação, em outra sociedade. E ele também vai discutir a noção de conteúdo como tudo aquilo que ocupa o tempo escolar. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. Conteúdo como construção social. Em primeiro lugar, conteúdo como conhecimento, todo conhecimento que atravessa a experiência formativa, atravessa o currículo. Conteúdo como construção social e conteúdo como tudo aquilo que ocupa o tempo escolar. Então, dito isso, é importante a gente entender um pouquinho o que é conhecimento na perspectiva cultural da educação física, mesmo porque a perspectiva cultural da educação física, como vocês bem sabem, nesta altura das nossas discussões, ela vai buscar como referencial, como estofo teórico, como base conceitual, os trabalhos de Michel Foucault, os trabalhos de Jacques Derrida, os trabalhos desses outros campos da teorização pós-crítica do currículo, do pós-colonialismo, especificamente, tem uma contribuição importante para a nossa conversa de hoje, dos estudos culturais, do multiculturalismo crítico, do pós-culturalismo, das filosofias da diferença, dos estudos de gênero, da teoria queer e do pós-modernismo. Ou seja, nós temos aí elementos que nos ajudam a desestabilizar aquela noção de conhecimento com a qual, historicamente, a escola lidou e pensar uma outra questão, pensar de forma diferente aquilo tudo que ocupa o tempo escolar, o conhecimento que circula nas aulas, o conhecimento que através das situações didáticas que a professora organiza, emerge durante os trabalhos pedagógicos. E nessa direção, nós podemos dizer que o conhecimento ele é resultado de encontros. O conhecimento é aquilo que acontece quando isso que eu estou dizendo agora se encontra com o que você está escutando. Então, o que eu estou dizendo é uma coisa e o que você está escutando é outra coisa. Então, a partir desse referencial que eu acabei de mencionar, nós podemos afirmar que o que eu digo não é a mesma coisa que isso que você ouve. Que o que eu vejo quando eu olho para um texto da cultura, quando eu olho para um fenômeno, quando eu olho para um objeto, não é a mesma coisa que você vê. Então, se o que eu digo ou se o que eu produzo é um pouco diferente daquilo que você lê, daquilo que você escuta, o conhecimento ele está nesse momento em que uma coisa se depara com a outra. Nesse sentido, todo conhecimento é interconhecimento, todo conhecimento se dá na relação. A partir da obra de Michel Foucault, nós podemos dizer, inclusive, que todo conhecimento reside nas relações de poder. Não há produção de conhecimento isenta das relações de poder. Todo conhecimento, então, portanto, é resultado de uma tradução. Todo conhecimento, portanto, é resultado de uma negociação cultural. Nesse sentido, nós podemos entender, a partir de Nietzsche, conhecimento como acontecimento, conhecimento como invenção. Então,
Duas crianças brincando de figurinha, elas estão produzindo conhecimento. Qualquer pessoa assistindo a um vídeo, seja ele qual for, está produzindo conhecimento. Qualquer pessoa participando de uma prática corporal, seja ela qual for, ela está produzindo conhecimento. Esse encontro da pessoa com a produção da cultura, com a manifestação, esse encontro da pessoa com as outras pessoas é sempre atravessado por conhecimentos. A partir de Boaventura Souza Santos, nós podemos dizer, inclusive, que historicamente o que a educação valorizou, que a escola tradicional no sentido da tradição, da perpetuação de uma certa visão de escola, valorizou foi um tipo de conhecimento e fazendo-nos esquecer, ou silenciando, ou simplesmente desmontando outras formas de conhecimento. Então, o que a cultura ocidental tratou como conhecimento, e sobretudo conhecimento válido, conhecimento relevante para estar na escola, para ser transmitido às gerações mais novas, é uma visão de conhecimento bastante diferente dessa que nós estamos aqui abordando e, como vocês percebem, bastante influenciados por determinadas ideias que já foram abordadas ao longo do curso. Então, se a gente, recuperando um pouquinho o que aconteceu na aula remota anterior, recuperando também um pouquinho o que aconteceu, o que estava desenvolvido naquele texto em que discutimos o aprofundamento e a ampliação na perspectiva cultural da educação física, eu vou deixar como sugestão, aí fica o card para vocês acessarem, há um vídeo que vai discutir a noção de conhecimento, portanto, a noção de conteúdo, na perspectiva não crítica da educação física, na perspectiva tradicional da educação física, na perspectiva crítica da educação física e na perspectiva pós-crítica ou no currículo cultural da educação física. Então, se você tiver interesse, basta clicar aí no card e acessar esse outro vídeo. Bom, e o que acontece, portanto, durante a tematização? Durante a tematização, então, nós estamos pensando desde o início dos trabalhos até o fim dos trabalhos, que, como vocês bem sabem, pode durar 3 meses, 4 meses. Temos casos em que a professora tematizou uma prática corporal ao longo do ano inteiro, pode durar 1 mês, ou seja, tem a ver com a maneira como a artistagem é realizada, tem a ver com o interesse das pessoas naquela discussão, tem a ver com a contemporaneidade daquela temática, ou seja, tem vários elementos que influenciam no período de duração. São aquelas condições de emergência que nós já estudamos, que acabam interferindo no tempo, se a gente pensar exclusivamente na dimensão do tempo, no tempo da tematização. Bom, mas entendendo que a tematização é todo esse processo pedagógico, é óbvio que durante a tematização circulam representações sobre as práticas corporais e as pessoas envolvidas. Lembrando que a preocupação, um dos objetivos fundamentais da perspectiva cultural da educação física é promover encaminhamentos pedagógicos que possibilitem as pessoas compreender, ler a ocorrência social das práticas corporais e produzir as práticas corporais, e nesse sentido, acessando outras formas de pensá-las, de fazê-las, sobre as práticas pedagógicas, sobre as pessoas que delas participam e também sobre si mesmas, é óbvio que uma quantidade infinita de saberes circularão a esse respeito. Nesse sentido, é que o professor e a professora, a partir de situações didáticas de aprofundamento ou de ampliação, ou mesmo, às vezes, durante as vivências, são problematizadas as representações. Ou seja, uma determinada forma de fazer a prática corporal, quando problematizada durante a vivência, ela faz circular uma série outra de conhecimentos. Durante as atividades de leitura da prática corporal, durante as atividades de aprofundamento, durante as atividades de ampliação, também há inúmeras oportunidades de não só problematizar as representações sobre aquelas práticas corporais, como desconstruir os seus discursos. Mas, nesse momento, nós estamos pensando naquelas oportunidades em que as representações são problematizadas. E durante a problematização, se lembrarmos do que já foi aqui discutido, problematização como desnaturalização, como desestabilização, como
aquela preocupação em oferecer outras formas de compreender, de ler e de fazer aquela prática corporal, ou as pessoas que delas participam, nós perceberemos também que durante a problematização circulam outros saberes. Então, as representações se constituem em conhecimentos importantes sobre as práticas corporais e no processo de problematização das representações também circulam outros conhecimentos. E nesse sentido, as práticas corporais, elas também são lidas e produzidas, ou seja, também há conhecimento na realização das práticas corporais, também há conhecimento na leitura das práticas corporais. Então, os conhecimentos que circulam durante a tematização, eles têm relação com as representações, e lembrando, representações é uma maneira de compreender aquela prática corporal, mas também é uma maneira de fazer a realização da prática corporal materializa a representação. Uma dança é uma representação nesse sentido. Nós lembramos também que ao fazer as práticas corporais e ao ler as práticas corporais também são colocados em circulação determinados conhecimentos, determinados saberes sobre as práticas corporais e as pessoas que delas participam. E nesse sentido, durante a tematização, o conhecimento não tem uma origem, o conhecimento não tem um fim, o conhecimento circula e o conhecimento ele é tecido rizomaticamente. Então não há problema nenhum se a atividade hoje consiste numa vivência da prática corporal, se amanhã as crianças farão uma assistência a um vídeo e uma discussão a partir da leitura de um vídeo, e depois, na quadra, no pátio, etc., vão reelaborar aquela prática corporal e na outra semana há uma conversa com as crianças sobre a prática corporal e a produção de outras formas de fazê-lo, e na aula seguinte há um convidado, há uma convidada, há uma pesquisa, ou seja, não há motivos para defender ou para pensar que a perspectiva cultural da educação física é uma atividade sequencial à outra, é uma ideia de secção, é uma ideia de capitulação. Não se pensa dessa maneira, justamente porque se trabalha com a ideia de que o conhecimento ele é tecido rizomaticamente. Se vocês lembrarem, né, a figura do rizoma, aquela raiz, né, que abrange uma superficialidade, uma área, né, uma raiz que cresce na superfície e que ela abrange uma área razoável. Então, nesse sentido, nós podemos compor a tematização de várias maneiras. Nesse sentido, nós podemos pensar que a tematização ela não tem uma ordem, ela não tem uma etapa, ela não tem, como eu já disse, ela não tem uma sequência. Bom, claro que ao entender o conhecimento dessa maneira, ao entender o conteúdo da perspectiva cultural dessa maneira, ou seja, que é, como vocês perceberam, bastante diferente da noção de conteúdo da perspectiva crítica ou da noção de conteúdo da perspectiva não crítica ou tradicional da educação física, ao entender a noção de conteúdo, não há como não pensar que a cultura corporal também se transforma, né? Então, a noção de cultura corporal, a concepção de cultura corporal, ou seja, a maneira de ler cultura corporal na perspectiva cultural da educação física, ela se modifica, ela é diferente. A cultura corporal vai ser concebida, portanto, como toda a produção discursiva e não discursiva sobre as práticas corporais e sobre todas as pessoas envolvidas, né? Então, as pessoas que assistem, o torcedor, a torcedora, a pessoa que é um aficionado, a pessoa que acompanha, a pessoa que participa ao lado, a pessoa que comenta, a pessoa que realiza a prática corporal, ou seja, saber o que pensam as pessoas que apenas curtem aquela dança, saber o que pensam as pessoas que realizam aquela dança, saber o que pensam as pessoas e como as pessoas agem, né? As representações que essas pessoas colocam em circulação quando elas produzem aquela dança, no sentido de coreógrafas, por exemplo, ou seja, tudo isso faz parte da cultura corporal. Então, a noção de conhecimento, sobretudo a noção de cultura como esse campo de lutas pela validação do significado, sobretudo quando a gente entende as práticas corporais como produtos da gestualidade, quando a gente entende as pessoas envolvidas nas práticas corporais como sujeitos desse processo, ou seja, nós temos uma ampliação da noção de cultura corporal. Então fica muito difícil qualquer proposta curricular estabelecer a priori qual vai ser o conhecimento. Claro, uma proposta curricular
que busca na teorização curricular cultural da educação física sua referência para que ela seja organizada. Então, se a gente pensar um documento oficial, um documento curricular, um documento de uma política curricular oficial, organizada a partir da teorização curricular cultural da educação física, jamais poderá definir quais são os conteúdos a serem trabalhados pelas razões que nós aqui já expusemos. E se falamos tanto em conteúdo, que é o conhecimento que circula nas aulas de educação física do currículo cultural, é também importante a gente falar sobre avaliação. E nós temos um outro vídeo que trata exclusivamente sobre a noção de avaliação na perspectiva cultural. Fica o card para que vocês possam acessar esse vídeo e também aprofundar um pouquinho essa discussão, evidentemente fazendo as leituras recomendadas. E aí a avaliação nessa perspectiva, ela será elaborada considerando a noção de conhecimento e a noção de tessitura isomática. Então, infelizmente, a gente não consegue trabalhar com a perspectiva cultural aos pedaços, né? Até didaticamente a gente faz dessa maneira, mas é importante lembrar como as coisas estão concatenadas, ou seja, uma certa ideia de conhecimento, uma certa ideia de cultura corporal, nos obriga também a pensar a avaliação de uma outra forma, né? E as pesquisas que foram feitas com avaliação na perspectiva cultural, a pesquisa da professora Nina Scudero, a pesquisa do professor Arthur Miller, e claro, né, todo esse conhecimento que vem sendo produzido pelos professores e professoras que atuam, que afirmam atuar na perspectiva cultural da educação física, isso nos ajuda a dizer que a avaliação recai sobre a tematização e a avaliação precisa do registro, ou seja, registra o professor que reúne os desenhos que as crianças fazem, registra o professor que faz gravação, registra o professor que faz fotografia, registra o professor que toma notas, registra o professor que planeja, volta ao seu plano para reorganizar o seu plano, ou seja, registra o professor que produz relatos de experiência. Todas essas formas de documentação da prática pedagógica, elas são materiais de consulta importantes para que o professor, para que a professora possa repensar as suas ações vindouras. E, nesse sentido, o professor faz, ao mesmo tempo que desenvolve o trabalho, o professor faz uma avaliação daquele trabalho que ele vem fazendo. Ou seja, na perspectiva cultural da educação física, nós não entendemos a avaliação da aprendizagem da criança, da aprendizagem do adolescente, da adolescente, né, do jovem, da jovem, do adulto, da adulta, do idoso, da idosa. Nós pensamos a avaliação do trabalho realizado, a avaliação da tematização. Então, nós não estamos pensando avaliação processual, nós não estamos pensando avaliação diagnóstica, nós não estamos pensando avaliação formativa. É uma outra concepção essa que nós estamos trabalhando. Bom, dito isso, nós nos despedimos por aqui. Esta é a nossa última videoaula, pelo menos neste curso. Dizer para vocês que foi uma grande honra acompanhá-los nesse percurso. Esperamos que vocês possam ter aproveitado de várias maneiras, participado de várias maneiras e pensado na própria prática, pensado na educação física e pensado, claro, né, em se tratando de uma disciplina, num curso de pós-graduação, que essa discussão toda tenha contribuído com a realização das pesquisas. E aqui, novamente, né, esse nosso reconhecimento pela importância do trabalho que todas e todos vocês realizam, e aí pensando numa sociedade menos desigual, numa sociedade mais justa e numa educação física melhor. Ou seja, o caminho que estamos tentando traçar é que a gente possa construir uma sociedade em que as pessoas possam se sentir dignas e que as pessoas tenham o seu direito à vida, né, colocado em primeiro lugar, e que as pessoas possam partilhar das suas ideias, dos seus conceitos, das suas práticas corporais. Eu estou aqui sempre pensando, evidentemente, as ideias e os conceitos que defendem o direito de todas as pessoas, né, o direito a uma sociedade democrática, o direito a uma sociedade em que as pessoas possam viver na plenitude da sua existência, sem
oprimir, sem interditar, sem machucar, afastando todas as formas de exclusão, todas as formas de fascismo, né, que espero que fiquem para trás aí pelos próximos tempos. Então, em nome do meu querido amigo professor Mário Luiz Ferrari Nunes, em nome do meu querido amigo professor Wilson Alviano Júnior, fica para vocês aqui o nosso muito obrigado pela companhia desse semestre, por essa travessia, por essa jornada. Fiquem bem, se cuidem muito, nos vemos na terça-feira. Um abraço e um beijo para todas e todos vocês.